O capítulo 2, versículo 10, o item 3 diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Essa profecia se cumpriu na maior de todas as perseguições que a igreja passou. Ela ocorreu do ano 303 a 313 da era cristã. 10 anos de terrível perseguição. Então esses 10 dias, né, que Jesus citou aqui no texto, era muito comum na profecia substituir o período de 10 dias por um período de 10 anos. O dia 23 de fevereiro do ano 303 da era cristã, quando celebrava a Terminália, dedicada ao deus Término, o imperador Diocleciano e seu filho Galério publicaram editos contra os cristãos. Nesse período, então, os cristãos não podiam ter bens nenhum, irmãos, né? Todos os bens dos cristãos poderiam ser tomados imediatamente, ok? Então, esse período era realmente um período de grande sofrimento. E Eusébio fala também sobre esse período, na página 177 do seu livro História Eclesiástica. Ele diz: mandando arrasar até o solo as igrejas e fazer desaparecer pelo fogo as escrituras. Nesse período, né, eles queimavam todas as escrituras, e aqueles que diziam: não, eu abandonei o cristianismo, o imperador exigia que eles trouxessem as escrituras sagradas, né, textos tanto do Apocalipse, ou como de epístolas de Paulo, de evangelhos, eles deveriam ser trazidos para serem queimados. E diz a história que alguns pastores abandonaram a fé e aceitaram queimar incenso ao imperador, adorar os deuses, e ficaram realmente prestando culto aos deuses, e também levaram as escrituras para serem queimadas. Eusébio prossegue: e proclamando privados de honras aqueles que delas desfrutavam, e de liberdade aos particulares, se permanecessem fiéis à sua profissão de cristianismo. Assim foi o primeiro edito contra nós, mas não muito depois vieram-nos outros editos, dos quais se ordenava: primeiro lançar nas prisões todos os presidentes das igrejas em todo lugar, e depois forçá-los por todos os meios a sacrificar, senão eles seriam de fato mortos. O capítulo 2, versículo 10, o quarto ponto, Jesus fala para essa igreja de Esmirna ser fiel até a morte. Os cristãos eram espancados até a morte. Alguns, infelizmente, fracassaram, comprando soldados para que afirmassem que eles haviam adorado os deuses romanos e negado a Jesus Cristo. Mas muitos manifestaram a fé até a morte. E Eusébio, em sua História Eclesiástica, na página 178, relata: um gritava e a alta vozes atestava sua negativa em sacrificar, ou seja, cristãos que não sacrificavam. E outro vociferava que era cristão e se gloriava de confessar o nome Salvador. Outro sustentava firme que ele nem havia sacrificado, nem sacrificaria jamais. Mesmo assim, também estes foram lançados fora à força, sob repetidos golpes na boca, por parte do nutrido grupo de soldados que para este fim estava ali formado. E com bufetadas no rosto e nas faces foram reduzidos ao silêncio. Tão grande era o afã que os inimigos da religião tinham de aparentar por todos os meios que haviam conseguido seu intento. Mas nem tais métodos serviam contra os santos mártires, que discurso seria suficiente para uma descrição exata dos mesmos, né? Então ele está descrevendo aí como os cristãos estão sofrendo nesse período. No capítulo 2, versículo 10, o ponto 5, Jesus também para essa igreja fala ao que vencer. E eu comento, parece uma incoerência. Pessoas que perdiam seus bens, morriam a todo momento, serem considerados vencedores. Vencedor, no conceito cristão, é aquele que mantém a sua fé em meio à adversidade. Então, ao que vencer, o que Jesus promete na igreja de Esmirna?
dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa tem sido sugerido como galardão dado aos que morrem por causa do Evangelho. Em Esmirna havia o costume de coroar os cidadãos que se destacavam. O termo grego traduzido por coroa é Stefano, que não falava de realeza, não era aquela coroa que um rei recebia, né? Mas sim uma premiação ao vencedor de competições atléticas e premiação a um ato heróico, civil ou militar. É a aplicação dessa palavra Stefanos. O apóstolo Paulo usa essa palavra na sua carta aos Coríntios, eu coloquei aí capítulo 9, versículo 24 até o 26, e ele diz que nós cristãos devemos correr, né, como aqueles que correm no estádio, eles por uma coroa corruptível e nós por uma coroa incorruptível. No versículo 11, Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom, o que é a segunda morte? Vocês vão ler depois o comentário que eu coloquei aí no material didático. A primeira morte, vamos dizer, é a separação entre o homem e Deus, tá ok? A segunda morte é a eterna separação entre o homem e Deus. Ela aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dizendo que os cristãos, né, fiéis e que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante o milênio, eles não passarão pelo dano da segunda morte. Então aqui aos cristãos ocorre essa promessa: vocês passam pela morte física, mas a segunda morte, que é a eterna separação entre o homem e Deus, vocês não passarão por essa morte. Capítulo 2, versículo 11, estou agora na página 30. A ausência de repreensão a essa igreja. Se vocês forem observar as 7 igrejas, 5 delas, Jesus sempre repreende alguma coisa. Em Éfeso, perdeu o primeiro amor. Em Esmirna, você não encontra uma repreensão, né? E por quê? Eles viviam num período de perseguição tão grande, irmãos, viviam naquela pobreza, em catacumbas, escondidos, que eles não tinham nem tempo de perder o primeiro amor. Lá não vai surgir falsos profetas como Balaão, nem falsa profetisa como Jezabel, que vão estar na igreja de Pérgamo, de Tiatira. Esses problemas não existem na igreja de Esmirna. Por isso Jesus não repreendeu ela em nada. E número 2.11, o terceiro ponto, é a ausência de um despertamento à igreja de Esmirna. Também vocês vão encontrar das 7 igrejas, 5 terão um despertamento. Jesus sempre diz: breve virei. Só 2 Jesus não dá esse despertamento: a Esmirna e a Laodiceia. A Laodiceia eu vou comentar depois, será na próxima aula, na terceira aula. Esmirna, por que Jesus não despertou essa igreja avisando: em breve virei? Eles eram tão perseguidos, sofriam tanto, irmãos, que eles não precisavam desse despertamento. Eles esperavam a volta de Jesus, né, como a coisa principal das suas vidas. Então, por isso, Jesus nem despertou com um breve virei.